Olá, pessoal do quarto ano, tudo bem? Eu sou a professora Juliana. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho de história. Agora vamos falar sobre a chegada dos portugueses. Nós conversamos bastante sobre os povos indígenas e agora vamos falar sobre a chegada dos portugueses. Vamos lá no nosso livro, na página 230. Essa é a abertura do capítulo. Que imagem é essa que vocês estão vendo? Vocês conseguem imaginar do que se refere este navio aqui? Que na verdade é uma caravela? Esse símbolo aqui, o que é? Esse está representando a chegada de alguém, representando algo antigo. Qual mesmo o nome dos primeiros povos que chegaram aqui no Brasil? Só que tinha os que já habitavam, eu quero saber dos que chegaram. Como que é o nome deles? Ótimos, portugueses, isso mesmo. Os portugueses foram os primeiros a chegarem aqui no Brasil e encontraram os indígenas que já moravam aqui. A gente já viu um pouquinho sobre os povos indígenas e a gente tem mais ou menos uma ideia de como foi esse encontro entre eles. Foi algo bacana? Foi algo amigável? Ou tiveram conflitos de culturas e de costumes, principalmente a princípio? Então vamos ver lá o que fala o nosso capítulo sobre a chegada dos portugueses. Os povos nativos dos territórios brasileiros são os indígenas. Posteriormente, chegaram os portugueses, que dão o tema deste capítulo. Então, nós já falamos anteriormente que nativos a gente chama porque eram aqueles que aqui já habitavam. Os portugueses chegaram às terras que tempos depois formariam o nosso país por meio das navegações. Você sabe quando isso ocorreu? Como você acha que se deram as relações entre portugueses e indígenas? Aqui no nosso Conversa Vai, nós já falamos um pouquinho sobre isso no início da nossa aula, né? Agora vamos para o Conversa Vem. Portugal foi o reino que colonizou as terras brasileiras após a chegada de seus navegadores. Colonizar significa povoar. Responda, as terras brasileiras estavam despovoadas antes da chegada dos portugueses? Não, né? Ela já era uma terra povoada por quem? Pelos indígenas. Então, como que se deu esse processo de colonização? Sendo que colonizar é povoar. E aqui já tinha um povo morando. Vamos observar agora no decorrer do nosso capítulo. Página 231. Chegada dos portugueses. No dia 22 de abril de 1500, uma expedição marítima liderada pelo português Pedro Álvares Cabral chegou ao local onde atualmente se localiza a cidade de Porto Seguro, na Bahia. Então, pelos dias atuais, nós já sabemos qual foi o primeiro local de chegada? Porto Seguro, na Bahia, que obviamente na época ainda não recebia esse nome. Uma das primeiras medidas tomada pelos portugueses foi fixar uma cruz no chão. Fazer isso era um costume para pedir a todos os outros reinos que a terra, a partir daquele momento, pertencia a eles. Era para dizer, eu falei pedir, dizer. Então, eles fixaram a cruz no chão e ali já determinava para todos os outros povos que aquela terra ali pertencia, no caso, aos portugueses. Depois de permanecer por 10 dias em terras brasileiras, a esquadra de Cabral seguiu viagem rumo à Índia, deixando alguns de seus homens para conhecer melhor a terra e os habitantes. 30 anos mais tarde, em 1530, o rei de Portugal enviou outros portugueses, dessa vez, para morar no Brasil. Em uma tentativa de garantir a posse definitiva da terra. Então, olha ali a imagem de um barco, né? Aqui, olha lá a cruz que foi colocada. Os que aqui já moravam, os indígenas, e a chegada dos portugueses. Já de cara nessa imagem, a gente percebe o quê? Olha
a vestimenta aqui, o traje dos portugueses, olha os índios. Será que já ali de cara teve algum embate, algum desentendimento? Para saber mais, a obra de Oscar Pereira da Silva representa o desembarque dos portugueses no continente americano, onde atualmente se encontra o estado da Bahia. Oscar Pereira da Silva, que viveu de 1855 a 1939, dedicou-se a pintar quadros sobre temas e figuras importantes da história do Brasil, e principalmente de São Paulo. O período em que Oscar Pereira da Silva viveu foi um período de construção de uma identidade brasileira, em que vários artistas, pintores e poetas se dedicavam a temas da história nacional. Vamos para o nosso Mão na Massa no livro de vocês. Eu vou abrir aqui também na página 232. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, onde eles desembarcaram? Como que se chama aquele lugar que hoje tem o nome de Porto Seguro, na Bahia? Então eu vou fazer aqui no livro digital para vocês acompanharem. Em Porto Seguro, Seguro na Bahia, certo? Em que data isso aconteceu? Nós vimos lá no texto que foi em 1500, no dia 22 de abril. No dia 22 de abril de 1500. Até hoje nós comemoramos essa data, o dia 22 de Brasil, que foi o dia do descobrimento do Brasil. Número 3. Os portugueses foram os primeiros a conhecer esse território ou já havia outros povos aqui? Quais? Lembra lá da palavrinha nativos? Aqui já haviam povos que eram os indígenas. Então vamos lá. Os indígenas já habitavam nosso território antes da chegada dos portugueses, certo? E número 4, quando começou de fato a colonização do Brasil? Então, eles vieram, descobriram, encontraram essas terras aqui, e aí eles foram embora para a Índia. E aí, quanto tempo depois o rei de Portugal mandou portugueses para iniciar a colonização aqui? 30 anos depois. Então, se foi em 1500, em 1530 que efetivamente demos início à nossa colonização. Em 1530, quando o rei de Portugal enviou pessoas para garantir a posse do novo território. Então, nós resolvemos agora algumas questões sobre a questão da colonização portuguesa, a chegada deles ao Brasil. Embora a nossa descoberta tenha sido, a descoberta pelos portugueses, tenha sido em 1500, eles começaram a colonizar o nosso país em 1530, certo? Então, pessoal, vocês vão fazer uma atividade para a próxima aula, lá na ficha de vocês. Vou voltar aqui.
na página 117 e 118, ok? Então, pessoal, obrigada pela aula de hoje. Nos vemos em breve. Tchau!